Bom dia, boa tarde, boa noite para você que está assistindo mais um Papo de Lei com Ming Costa. Esse é o seu podcast que aqui nós não falamos juridiquês, falamos coisas descomplicadas do direito de uma forma bem tranquila, bem humorada. Eu sou Roger Ming, cofundador do escritório Ming Costa Advogados. Ao meu lado, o meu querido sócio, como sempre, Dr. Leonardo. Tudo bem, doutor? Tudo bem, Dr. Ming. Muito obrigado aí. Mais uma vez estamos aqui. Mais um programa com um tema interessante aí para a galera curtir, comentar, compartilhar, seguir e vambora. Vamos, e nós estamos batendo recordes. Pessoal, o TikTok já está chegando a 42 mil seguidores. Dá aquela força, dá aquela curtida, compartilha, entra no nosso Instagram, @MingCosta. E hoje nós temos até patrocínio, né, doutor? Quem Exatamente. são os patrocinadores de hoje? Essa semana começamos aí com novos patrocinadores do nosso programa. Vou mencionar aqui para não errar, a Flash Computer. A Flash Computer é uma empresa especializada em informática e produtos de computador em geral. Se você está precisando aí de peças para computador, ou computador novo, computador usado, você procura lá o Rogério, vou deixar o telefone aqui embaixo para você entrar em contato, que com certeza você vai encontrar o que você precisa aí para o seu computador, para sua máquina, ou para qualquer necessidade. Essa semana eu precisei de um computador novo e acionei aí a Flash Computer, que inclusive se ofereceu para patrocinar o podcast. Muito obrigado, Rogério, aí pela sua força. E na minha casa ele fez rede, ele colocou câmeras. Vale a pena, pessoal. E a gente também tem o patrocínio da PHD Condomínio, Solução Condomínios. Você que é síndico profissional ou também síndico de condomínio, ou mesmo uma construtora que está aí em vias de terminar um empreendimento, se você precisa de uma administradora boa de condomínio, você pode procurar sem medo a PHD Condomínio Solução Condomínios. Fala com a Laís ou o Luiz e eu tenho certeza que você vai ser muito bem atendido. Obrigado aí também pelo patrocínio ao podcast. E você que é morador de condomínio e não está gostando de como que a administradora está levando aí o dia a dia, pessoal, pode ser que vale a pena mudar de condomínio. Entre em contato com eles que eles vão avaliar seu caso e te orientar da melhor forma possível. Com certeza. Depois do momento público, vamos começar finalmente o podcast. Vamos lá. Quem que é o convidado de hoje? Bom, o nosso convidado hoje ele é advogado com especialização nas áreas de tráfico de drogas, habeas corpus e grandes operações da Polícia Federal. Pós-graduando em Direito e Processo Penal e cofundador do escritório Anastácio e Torres Advogados. Eu estou falando dele, o Rafael Anastácio. Seja muito bem-vindo, Rafael, ao nosso podcast Papo de Lei com Ming Costa. Muito obrigado a vocês. É uma honra estar aqui. É o meu primeiro podcast, então se der aquelas engasgadas aí, eu peço desculpas. Mas é uma honra realmente estar aqui com vocês hoje. Obrigado, nós que agradecemos, né? É um assunto muito importante. Qualquer horário que colocar na TV vai ter alguma operação, vai ter polêmica, vai ter o Datena apontando o dedo na cara de um. Toda hora. Toda hora. E aqui a gente vai focar um pouco mais em questão de Maria da Penha, algumas questões aí que o pessoal tem bastante dúvida, né? Exatamente. Sobre como que funciona, o que é. Então vamos começar. E é uma coisa que já. na pandemia aumentou muito, né? Por conta da questão aí do isolamento, teve um aumento muito grande nos casos de Maria da Penha. Não, e na pandemia aumentou o divórcio, né? E aumentou também a violência doméstica. Então, pessoal, não sabem conviver, né, em sociedade e em casal, às vezes, a muito pessoa menos. Nem se conhecia, né? Se conheceu na pandemia. Exatamente. Exato. Eu gostaria de começar já com polêmica, né? Porque a gente gosta de polemizar aqui no nosso programa. Rafael, fala pra gente aí, muitas vezes as pessoas elas acham que a violência doméstica ela se resume apenas à violência física, você encostar a mão ali na mulher, machucar, enfim. Mas a gente sabe que não é bem assim, né? Não. O direito, a lei prevê outros tipos de violência. Fala pra gente quais são esses tipos de violência que existem. São várias situações que podem ocorrer a Maria da Penha, né? Não só a agressão física, mas a coação moral, a questão também do stalking hoje está muito evidente, né? Tem a questão também de você ficar ali tentando controlar o parceiro, questão financeira. Então, tudo isso engloba também a Maria da Penha, as questões psicológicas também, né? Hoje eu acho que até mais que a violência física, eu diria, né? Tem. A violência psicológica, ela acontece, às vezes, inconscientemente, né? Pelo agressor, ele acaba se comportando, né, de uma maneira agressiva.
Na maioria das vezes é de forma consciente, né? Por questão de controle mesmo. Eu tenho a posse, eu tenho o controle dessa pessoa. Essa pessoa, a maioria das vezes que eu vejo, é a possessão mesmo do indivíduo sobre a pessoa. Uma questão puramente psicológica, se for ver, né? E até já para trazer um número para o pessoal que está em casa entender, o governo federal, em julho desse ano, ele publicou que houve 31 mil ocorrências de violência doméstica aqui no Brasil. Né? E assim, é um número grande que pode não ser a questão física, patrimonial, são várias modalidades, né? Questão psicológica e etc. E um podcast como esse, um debate desse, eu acho importantíssimo para o pessoal que está em casa assistir. Às vezes conhece alguém que está passando uma situação dessa, às vezes é a própria vítima assistindo, encorajar para procurar seus direitos, saber que existe algo para te ajudar. Que possa ser feito. Eu falo, a Lei Maria da Penha hoje é o que mais tem consequências graves para o agressor, né? São vários tipos, é aquilo que eu falei para vocês. No meu escritório hoje eu tenho vários processos de Maria da Penha. Só que desses processos que eu tenho, 90% desses processos são... quem paga os honorários, os meus, no caso, é a vítima. Porque é uma vítima que depende financeiramente do agressor, é uma vítima que tem filhos, é uma vítima muitas vezes que tem que ficar em casa... Então, é muito delicado isso. Sim, e assim, até o pessoal também pensa, mas não existe o advogado gratuito, né, Defensoria Pública, que faz um trabalho maravilhoso, mas, pessoal, é muito processo. Defensoria Pública, ela não tem como advogar que nem um advogado particular, que vai estar ali, vai atender o seu telefone de madrugada e vai cuidar do seu caso realmente, sem aquela questão de uma mesa cheia de processo, né? Você está olhando o caso Eu vou te falar dela. uma coisa assim, que é muito recorrente também. A vítima procurar um advogado. Não precisa, na minha visão, como advogado. Porque a Polícia Civil, a Delegacia DDM, no caso, o promotor fazem um trabalho excelente para a vítima. Então, além da questão policial, né, tem programas também sociais que podem ajudar essa mulher vítima de uma agressão. Então, assim, na minha opinião, vítima não precisa de advogado. Essa é a minha opinião pessoal. Tá? Eu sou procurado, sim, por vítimas que querem ser auxiliado por um advogado. Então eu sempre falo, você não precisa, você é vítima, você não precisa gastar dinheiro com isso. Porque a Delegacia da Mulher, vou dar um exemplo aqui em Ribeirão Preto, a delegada, esse novo juiz que está na vara de violências domésticas, eles são excelentes mesmo. Eu até brinco, tenho dó do réu, aqui em Ribeirão Preto, porque é bem complicado ali. Eu até gostaria de falar com respeito a essa visão do réu aí, que você falou, tem até dó do réu e tal. Esses dados alarmantes que o Dr. Ming mencionou, com certeza você já deve ter tido situações onde você teve que lidar com a visão machista do réu. Vou dar um exemplo clássico aí, que eu já ouvi falar, que é um absurdo, mas enfim, existe. O réu, ele bate na mulher, o companheiro, né, o marido bate na esposa, porque simplesmente ela queimou o feijão ali. Né? E aí ele chega e fala para o advogado, por exemplo, não, mas eu ouvi lá o pastor da igreja me diz que a mulher ela tem que ser submissa a um homem, que ela não pode faltar com esse tipo de compromisso no relacionamento, então eu fui lá e sentei a mão na cara dela mesmo. Como que lida com um réu numa situação dessa aí para poder, por exemplo, fazer uma boa defesa? Olha, eu já sou bem honesto com o cara, ele é meu cliente, então a gente tem aquela questão cliente-advogado, a gente tem que ter ali uma abertura, tem que ser transparente. Eu já falo da verdade na cara, falo, cara, você não merece, entendeu? A gente, é aquilo que eu falo, a gente, advogado criminalista, ele não defende o crime, ele defende o direito. Eu acho super errado a agressão contra a mulher. Ponto, não se discute. O que eu falo para ele, olha, tem outros caminhos para você seguir sem ser agressões. Não precisa. Seja ela física, moral, qualquer outro tipo. Eu falo para o meu cliente. Tanto que todos os meus clientes falam, nossa, doutor, você fala a verdade. Falo. Não, e essa separação é importantíssima. Nós fizemos um podcast com o Dr. Douglas, foi um podcast muito bom, um criminalista aqui de renome, e batemos muito em cima dessa questão de o advogado não é o criminoso, tem que separar muito, e lógico, caiu um processo nas nossas mãos, nós vamos fazer o olhar técnico, né? Não quer dizer que nós apoiamos aquela atitude nem nada. O trabalho tem que ser diferenciado.
Outro dado aqui, né? Hoje estou cheio de dados, né, pessoal? Outro dado aqui que eu trouxe do Fórum Brasileiro de Segurança Pública desse ano apurou que em 2021, a cada 7 horas, uma mulher foi vítima de feminicídio, que é também um dado assustador. E aí eu lembrei do seguinte, já nesse viés também de teses, né? De como defender o réu e etc., numa situação tão complicada. Eu já presenciei, o Dr. Leonardo também, no júri, a defesa do réu era que o réu amava a vítima, que ele matou por amor e o amor às vezes cega. É possível matar por amor? Não. Na minha opinião, não. É lógico que a gente vai ter teses defensivas depois, né? Teria que ver o caso concreto, mas na minha opinião, não. A morte foi causada por violência, né? Tem outro sentido, mas não vejo nesse sentido, não. Até, se não me engano, salvo engano, teve um julgado do STF falando que isso já não pode ser mais utilizado, já não vale como argumento mais em júri. Então, acho que nada justifica um homicídio. Não. Tanto contra a mulher quanto contra o homem também, né? Sim, porque existem situações onde a mulher tem essa questão da possessividade, dos ciúmes, né? Tem. E às vezes acaba cometendo. Tem até uma história de um famoso aí, de um empresário, da IOC? Esse daí é famoso. Né? Que ele foi esquartejado, né? Enfim, não lembro a história agora, mas tá na Netflix, não tá? Algum streamer aí, mas foi por causa de ciúmes, né? Sim. Falando sobre a Lei Maria da Penha, uma lei antiga, inclusive, né? Muitas pessoas enaltecem a lei por ela ser realmente efetiva, né? Sim. O que é algo relevante a gente notar, porque no Brasil, poucas leis a gente vê assim que na prática são efetivas, né? E ela funciona. Mas e ela só se aplica à mulher? Como é que funciona essa questão? No caso, uma questão de gênero, né? Uma mulher trans se aplica a ela? O que é considerado na aplicação da Lei Maria da Penha? É a questão biológica? No começo da Lei Maria da Penha, ela estava se aplicando somente os casos de mulher. Hoje, os entendimentos já pacificados nos superiores tribunais, Tribunal de Justiça, principalmente de São Paulo, que eu vi vários julgados sobre isso, se aplica sim à mulher trans. É perfeitamente possível. E, logicamente, com o passar do tempo, que a lei precisa se moldar à realidade, né? Ela vai se aplicar a outros casos também, mas já está sendo aplicado para as mulheres trans também. Ao homem não tem possibilidade nenhuma de se aplicar a Lei Maria da Penha. Não, né? Não. Se o homem ele agride a mulher, então ao contrário aí, como que seria essa questão criminal dele? Acontece bastante também. Eu tenho casos no escritório que, por exemplo, a mulher pega tanta birra do cara durante a separação, ou por motivo de traição, ou qualquer seja o fato que ocorreu, que a mulher acaba se valendo da Lei Maria da Penha para tentar prejudicar o outro. Isso acontece pra caramba. O que ela vai responder? Ela vai responder pelo Código Penal. Ela não tem uma lei, não existe um Mário da Penha, a gente até brinca, vamos fazer um Mário da Penha. O João do Penho. Não tem. Porque ela vai responder, até mesmo essa questão ainda, como ela não foi muito dirimida nos tribunais, a maioria desses casos, vamos supor, uma agressão física contra o homem, ela vai ser aplicada, salvo engano, ao artigo 129. Não, parágrafo 9. Isso, parágrafo 9. Só que ela vai depois para o Juizado Especial Criminal. E muitas vezes não vai virar nada. Diferentemente, se o homem agride, ele não consegue nem a suspensão condicional do processo. Que é um benefício no tem. Caso de uma ação pelo rito comum ali, né? E acontece, eu te falo que acontece. Muitas das vezes é a mulher. Logicamente, eu já vi vídeos na internet, não sei se vocês chegaram a ver, de mulher se agredindo, o cara filmando escondido. Eu vou chamar a polícia e falar que você me agrediu. Por quê? Porque se a polícia comparece no local e ele não consegue provar que ele não agrediu, ele vai preso em flagrante. Sim. O homem ali, né, seria mais forte. O elo mais forte. Sim. Então, assim, a Lei Maria da Penha ela traz benefícios muito grandes para a mulher, só que também deixa um pouco a desejar na questão do homem também. Na verdade, então assim, se a agressão é ao contrário, a mulher contra o homem, não tem o caráter ali da família, né? Da questão doméstica, familiar e tal. Seria uma agressão simples, como 2 homens na rua brigando e tal. Seria visto dessa lesão forma. corporal qualquer. Isso, né? visto dessa forma. Entendi.
E aí depois ela vai para o juizado especial, vai lá, responde, ou tem uma suspensão condicional do processo, ou paga uma multa irrisória ali para o Estado e acabou, morre-se ali. Um dos benefícios da Lei Maria da Penha é a concessão da medida protetiva. Sim. Né? Daqui a pouco até nós vamos discutir um pouco isso, né, de quais medidas existem e tudo mais. Mas para o homem, no caso, também é possível, né, obter uma medida cautelar. No caso, por exemplo, você mencionou o crime de stalking, né, que está muito em alta hoje. A mulher que vem perseguindo reiteradamente o homem, né, agredindo psicologicamente ele nessa situação, ele pode procurar o Poder Judiciário e querer uma medida cautelar contra essa mulher, né? Pode, e não só pode, como deve também, né? Porque quando chega nesse ponto da pessoa querer procurar o judiciário, é porque chegou num certo ponto do relacionamento que não dá mais. E aí ele tem que fazer isso. Porque senão ele vai ter um envolvimento, até brinco com os clientes quando eles vêm me procurar, você vai ter que seguir sua vida, ela também. Então não vai adiantar. Então assim, um fica, olha, ele tá ali com o outro, não pode, e começa. Então tem que ter esse ponderamento das duas partes, e a maioria das vezes não tem. Existe algumas lendas que o pessoal fala, por exemplo, né, a mulher traiu o cara, e aí o cara se depara com aquela situação, sob violenta emoção, vai lá e mata todo mundo. Existe alguma tese infalível que poderia absolver esse cara? Essa é a pergunta de milhões. Tirar a condenação desse cara? Quem tá vendo aí vai querer essa tese já, né? Tem, se falar que ele tem problema mental. Agora, esse violenta emoção, ele só traz diminuição de pena, ele não isenta a pena, né? É essa a diferença. Agora, o que isentaria a pena, de fato, seria se ele fosse imputável, vamos dizer assim. Que aí, no caso, ele não ia sofrer o cárcere. Né? Na verdade, seria um outro tipo de... Não seria uma condenação, né? Seria ser internado, né? Em hospital psiquiátrico. Psiquiátrico é pior, viu? É pior. Vamos dizer. Interessante. Bem pior. O pessoal acha que é mais fácil. Não, né? Quando o cliente fala assim, não, doutor, quero ir... Sou doido. Sou doido. Quero Vou dar de doido. Psiquiátrico. Não vai. Eu vou dar de doido, doutor. Não vai que é pior. Não, que você vai ficar doido lá. Não vai que é pior. Vocês não têm noção. Tem cada história, misericórdia. Em relação às medidas protetivas, eu sei que existe ali o afastamento do agressor, né? Mas tem outras também. Quais são as principais medidas protetivas? Afastamento do lar. Afastamento, porque assim, vamos imaginar, eu sou um empresário, certo, e sou o agressor. E a vítima trabalha comigo. Então nós temos caso também que a própria justiça, ela tira o agressor da administração da empresa e passa a colocar a vítima. Então ele consegue o afastamento do trabalho. Não pode se aproximar, não pode manter contato com a vítima e nem seus familiares, nem por aplicativo, telefone, não pode. Você equipara essa questão aí da empresa com o ambiente doméstico e familiar? Sim, porque se os dois trabalham juntos na mesma empresa, no mesmo local, sim, equipara. Interessante. Inclusive, nesse caso, o juiz aqui de Ribeirão Preto entendeu que, além dele ter que se afastar, ele não pode fazer retirada. Ele está no contrato social sozinho e a esposa, a vítima da agressão, ela também trabalhava no financeiro. Então, a partir daquele momento, ela assume a empresa, ela tem todas as responsabilidades sobre a empresa a partir de então, só que ele permanece afastado. É interessante falar sobre medida protetiva. Eu já fui policial, então na prática a gente lidava com isso sempre. E uma das coisas que eu mais ouvia falar não adianta, vou fazer o quê? Medida protetiva não é escudo e etc. E eu vi um dado, já vai mais um dado, hein? Eu vi um dado interessantíssimo que me fez pensar sobre, exatamente, me fez lembrar disso. Que no Ministério da Mulher, esse ano, no site do governo federal, 70% das mulheres vítimas de feminicídio nunca passaram pela rede de proteção, nunca pediram uma medida protetiva. Então, me faz pensar que, é lógico que a medida protetiva não é um escudo, mas, pelo menos, é algo que pode te ajudar de alguma forma. E a partir do momento que você tem a medida protetiva, tem várias ferramentas do governo. Inclusive tem o SOS Mulher, que é o aplicativo, Polícia Militar junto com o governo do estado de São Paulo, que a mulher que tem a medida protetiva, ela se inscreve no aplicativo, ela deixa a medida protetiva válida no aplicativo e ela tem contato direto com o Copom, né, com o 190, e tem esse acionamento direto. E o policial que recebe a ocorrência,
ele já sabe a medida dela e já auxilia até no atendimento. Então, tudo acontece de forma muito mais rápida e realmente para a mulher isso é ótimo, ela não precisa nem ligar, ela só aperta um botão vermelho e coloca a senha. Aqui em Ribeirão Preto, para vocês terem ideia, o juiz do anexo da violência da mulher, quando ele determina a medida protetiva, ele já expede ofício tanto para a Polícia Militar quanto para a Guarda Municipal. Periodicamente, passar ali na onde ela mora para ver se está tudo bem. E isso acontece de fato. Eu não vou citar nomes, óbvio, mas eu tenho uma vizinha que tinha uma medida protetiva e a cada 2, 3 vezes por semana a polícia passava lá. Bate na porta dela, tá tudo bem, ele está vindo. Então, funciona. A vítima tem que entender que a lei está ali para defendê-la. Ponto. Ela não precisa ter medo. Obviamente que ela não vai estar segura 100%. Mas ela tem canais para fazer valer o dispositivo da lei. Isso daí chama Patrulha da Mulher. Sim. Os policiais eles têm a lista de todas as medidas protetivas daquela região. Isso. Então ele é obrigado a passar X vezes na casa, ou ver, ou ter contato com todas aquelas pessoas. Isso daí ajuda demais. E assim, também a pessoa se sente acolhida. Sim. Não sente que o Estado simplesmente colocou num papel e, não, o escudo seu está aqui. Não é assim que funciona. Então vale a pena procurar seu direito sim, e se não souber, ficar com receio, procura um advogado para te auxiliar. Sim, e ele sempre aciona aqueles que estão dispostos a ajudar, né? Eu até falo para todo mundo que ali a vítima ela precisa de um apoio psicológico, ela precisa de um apoio moral, porque a vítima, ela muitas vezes quando você pega esse tipo de agressão, principalmente as agressões físicas, ela fica muito debilitada, ela perde a vontade de viver e ela não tem uma perspectiva de vida. Então esse cuidado que assim, nós operadores de direito temos que ter quando a gente tem contato com uma vítima que acabou de sofrer esse tipo de agressão. Já chegou gente lá no escritório, vítimas de agressão, chega a chorar. Fala, doutor, eu não sei mais, eu perdi minha vida. O réu ali, ele era quem bancava a casa, e agora o que eu vou fazer? A pessoa que eu amo se transformou num monstro. E é aquilo que eu sempre falo, agrediu uma vez, gente, vai ser sempre agredida. Você não acredita assim na possibilidade da ressocialização desse agressor, dele... Vou trazer um dado para vocês também. Boa, que do meu escritório. Hoje no meu escritório eu tenho 22 processos. Desses 22 processos, 2 são primários. Dificilmente esses primários vão voltar a ter esse problema de Maria da Penha. Os outros casos já vem acontecendo de forma reiterada, a mulher vai aceitando e aí você pega, entendeu? E aí ele vai... Então, aquilo que eu falo, agredir uma vez vai sempre agredir. É difícil, porque para o homem ele acha que ele é machista e quem manda sou eu. Uhum. É difícil mudar essa cabeça da pessoa, né? Não vai mudar. E o homem, quando ele se acha tão machista, ele vai sempre querer ser eu quem mando, você não manda nada. A probabilidade dele mudar de mulher e achar uma mulher submissa a isso é maior do que ele continuar com essa mulher e ele parar de ser agressivo. Ele tem que fazer uma constelação familiar. E vou te falar outro dado mais interessante ainda. Desses 20 casos reincidentes, quem são os meus clientes que pagam é a vítima. Olha isso. Para tirar ele dessa situação. Você falou que a vítima... Desculpa. Não. Você disse que a vítima não precisa de advogado, né? Mas a vítima procura o advogado para ajudar o réu. Para ajudar o réu. Eu já... Aquilo que eu falei para vocês. Quando o cliente me procura no escritório, eu falo, gente, a senhora é a vítima, a senhora está pagando. Não, doutor, eu não quero o mal dele. E já começa por aí, eu não quero o mal dele, eu quero tirar ele daquela situação, porque ele não vai voltar. Teve um caso muito recente no meu escritório também, que o cara agrediu tanto a mulher, bateu, ela teve um infarto. Por consequências, não foi por conta disso, por consequências das agressões, ela ficou tão nervosa ali que ela acabou tendo um infarto. Passou, conseguimos tirar ele depois de 4, 5 meses da unidade prisional. Semana passada ela me ligou. Doutor, fulano foi preso novamente. Falei, como assim? O que ele aprontou dessa vez? Me agrediu. Tem como o doutor vir? Falei, não vou. Deixa ele lá. Não, doutor, não vou, deixa ele lá. Porque é melhor para a senhora tê-lo preso do que ele tá na rua e ele vai matar a senhora. E assim,
vendo a letra fria da lei, dificilmente vai consertar esse cara. Fazendo um link com o podcast passado, foi de constelação familiar, que parece até uma viagem aqui, né? Mas não tem outra forma de você resolver. Tem que ser a parte psicológica, terapêutica para resolver. E assim, nesse caso ainda, ela não depende nada financeiramente dele. Nada, ele não mora junto com ela. Então tem toda essa situação que você fala assim, nossa, não entendo. O doutor acredita que essa reincidência na violência contra a mulher, ela é atribuída muitas vezes ao próprio comportamento da vítima, a postura dela em relação ao agressor? Não vou vitimizar uma vítima já. Eu vou falar diferente. A vítima, a partir do momento, aquilo que eu falei, a partir do momento que ela aceita uma agressão, o cara já no subconsciente dele, às vezes nem por querer, ele fala, bom, eu já fiz isso uma vez. Cria um padrão. Cria um padrão, exato. E ela permite, ela permite. Permitiu uma vez, se você falar alto, se levantar a mão, pode se preparar que vai vir coisa pior. Tem situações, inclusive, até um caso que eu vi na prática, que a mulher denuncia, consegue uma medida protetiva, mas ela está numa situação assim um pouco delicada, porque eles estão em vias de se divorciar, mas a mulher, ela não consegue, junto com o ex-marido, não consegue vender a casa. E aí o que ela faz? Ela volta para casa onde está o marido e ela se expõe novamente ao risco. E aí o agressor simplesmente permanece naquela situação, havendo a medida protetiva. E aí, a pergunta que eu te faço é a seguinte: há uma presunção de que a vítima, nesse caso, ela não tem medo do agressor. Haveria uma forma de defender esse réu? E, no caso, se eles permanecerem ali em conjunto e essa medida protetiva ela vencer, porque tem um prazo, né, para vencer. Agora o judiciário está dando prazo indeterminado. Mas antigamente um pouquinho tinha, sim, prazo. Aí, então, ela poderia pedir uma nova medida protetiva e, no caso, nessa situação específica, já que ela voltou pro lar ali, ela tem como tirar esse cara, afastar ele de lá? Aí a gente tem várias situações, né? Você vê lá, ela volta por conta de um bem. Então, na minha opinião, como advogada, não tem necessidade dela voltar por conta de vender a casa. Tem outros meios. Então, se ela voltou... Então já é uma situação que ele não impõe risco, porque o que a medida vê? Ela vê se ela tem risco contra a integridade física dela. Se ela voltou, é porque não tem. Então, pro réu, isso é bom. Só que o que acontece? Vamos supor que eu tô casado, minha esposa vai lá, faz uma medida protetiva e volta a morar comigo. Então, eu tenho uma medida. Se ela quiser usar de má fé e ligar para a polícia agora, falar assim, ó, o cara tá aqui, ele não pode se aproximar de mim. Isso que eu ia falar agora. E isso acontece demais. Demais. Porque muitas vezes eles voltam e esquecem que tem a medida. Isso. Esquece. E aí ela vai e fala, filha da mãe, peraí. Tem outro ponto, ele fica na mão dela, qualquer briga, ela fica, tô com a medida, e bababá. Aí ligou 190, flagrante no cara. Não, e ele tá na mão dela. Tá na mão dela. Tá na mão dela. E acontece sim. Acontece demais. Sim. E aí não tem necessidade. Então, assim, pede a revogação da liminar que concedeu ali a medida restritiva, e aí vocês passam a morar junto. Havendo necessidade, ingressa novamente. Porque a mulher ela pode pedir de forma... Quando acontecer algum outro caso, vamos supor, ela pediu revogação, amanhã ela vai e apanha novamente. Ela pode ir na delegacia e pedir novamente. Você que é réu, que tá assistindo esse vídeo, fica ligado, hein? Fica ligado. Você ficar de boa lá. Não, e tem o bizuzinho também. Levar essa medida. Tem o bizuzinho. Pro réu tem o bizuzinho. Não compete só ela ir lá na delegacia, ela fazer e ganhar a medida protetiva, porque agora a própria delegada pode aplicar de imediato, não precisa ser o juiz que determina a medida, só que ele tem que ser intimado. Ele tem que receber a notificação da medida. Não é simplesmente ela chega na delegacia, faz a medida, a moça chega... Com papel. A vítima fala assim, fiz a medida, tô com a medida aqui. Não, ele tem que ser intimado. Vamos supor que ele não foi intimado, ele tá lá na presença dela, ela chama a polícia, ele vai preso. Na audiência de custódia, você pede o relaxamento, que a prisão é ilegal. Sim. Porque ele não foi devidamente intimado. Direito do réu, né? Direito do réu. Eu não teve oportunidade. E isso também, nenhuma. gente, acontece. Acontece sim, porque muitas vezes, quando é o judiciário que vai intimar, né, via oficial de justiça, às vezes está lá na mão do oficial de justiça. Lembrando que ele tem até 30 dias para entregar a medida para o réu, para ele assinar, para ele tomar ciência. E muitas vezes não dá esse período, esse lapso, e ela acha que já está valendo. Então ela vai lá, se utiliza, ou acontece de fato
a agressão novamente, chama a polícia, ela leva o boletim de ocorrência, eles não sabem, porque não sabe se ele foi intimado ou não, e aí acaba sendo preso. E aí o advogado, muitas vezes o advogado particular, porque a Defensoria Pública ela não consegue ter, devido ao grande volume, ela não consegue ter a visão se ele foi ou não intimado, e aí o advogado particular consegue verificar, olha, ele foi realmente intimado, não tem o que fazer. Você vai ficar lá um pouquinho lá no CDP lá guardado. Agora, se não tem, é nula a prisão e aí tem que soltar. Interessante ver esse lado a ótica do advogado, né, na defesa do réu, inclusive, né? Falando sobre a questão dessa atitude, né, da mulher em relação a você provocar um flagrante, digamos assim, né? Quando a mulher, ela simula uma situação para manipular o homem, né, o parceiro ali, e aí ele acaba sendo responsabilizado por uma atitude irresponsável dela, de alegar uma mentira, que acaba se convertendo numa medida protetiva ou até mesmo numa condenação pela Lei Maria da Penha. Há a possibilidade dessa mulher sofrer consequências nessa atitude dela? Um dos grandes problemas da Lei Maria da Penha, o que acontece? As agressões acontecem muitas vezes o quê? Dentro de uma casa. Você vai provar como? Hoje o entendimento jurisprudencial majoritário fala a palavra da vítima ela tem um grande poder. Então como que ela muitas vezes o homem consegue provar que ele não agrediu a pessoa ali, a vítima? Muitas vezes gravando, um celularzinho coloca um áudio para gravar. Isso é o que eu sempre oriento meu cliente. Ela começou a pagar de louca, pelo perdão da palavra, começa a gravar escondido. Porque é só assim que você consegue fazer prova. Entendeu? Porque acontece pra caramba. E aí ele pode processar ela? E ela vai responder, ela pode responder tanto criminalmente como civilmente. Entendi. Entendeu? E responde também. Responde. Na Maria da Penha, pensando na visão do réu, existe algum benefício do tipo suspensão condicional do processo, Não. alguma outra coisa desse tipo? Não, o que acontece hoje, se a pessoa, o réu, é primário, ele vai responder o processo no regime aberto. Então vamos lá, ele aplicou lá, ele bateu na mulher, a primeira vez dele ele vai responder no regime aberto. Pega 6 meses ali, responde em regime aberto, ele vai ficar com antecedente criminal. Então está aí já um perigo para depois para a sociedade, não é bem vistos, né? Uma pessoa que tem passagem policial. Segunda vez já não. Ele pode pegar 1 mês, o juiz pode condenar ele 1 mês de prisão. Por conta da reincidência, é indiferente, porque a lei tem lá os limites, né? Que você vai responder regime aberto, semiaberto e fechado. 1 mês não dá regime semiaberto. Mas na Maria da Penha já começa a cumprir pela reincidência no regime semiaberto. Então, assim, ele vai para a cadeia, aí ele tem que cumprir depois a questão da execução da pena, mas ele tem que cumprir no regime semiaberto. E assim por diante. Eu já peguei casos ali do cara condenado a 4, 5 meses de prisão em regime fechado. Por quê? Por conta da reincidência daquele ato dele, de agressão contra a mulher. Tem um enunciado do Fonavide, número 50, que fala assim, que deve ser respeitada a vontade da vítima de não se expressar durante seu depoimento em juízo após devidamente informada de seus direitos. Essa questão da vítima, muitas das vezes ela denunciar e depois ela se arrepender dessa atitude e ela comparecer perante o Poder Judiciário porque ela é intimada para depor e no caso ali nessa situação o juiz tentar ouvi-la e ela se manter em silêncio, como que você vê essa situação? Os juízes aplicam, eles reconhecem esse direito? Por quê? Imagina, vamos se colocar no lugar do juiz, é lógico que ele tem que aplicar, valer a lei, ponto. Mas imagina você, que nós somos seres humanos. Você vê lá laudo do IML falando realmente a vítima foi agredida. Fato. Você vê lá todo o depoimento dela histórico policial, depoimento policial, que ela foi agredida, a forma que foi agredida. O juiz olha aquilo ali e fala, vamos colher o depoimento da vítima. Aí chega lá na hora e fala, não quero mais. Porque muitas vezes já voltou com o agressor. Uhum. Não quero mais representar. Mas hoje independe de representação. Então o juiz tem que dar seguimento. O juiz não gosta. Ele não gosta. Fala, poxa, mas você tá aqui, ó, tá tudo... Ela fica quieta. Então os juízes, muitas vezes, eles olham e falam, não, mas tá aqui nos autos. Ele pode condenar só pelo fato do que tá no processo. Pode, mas muitas vezes ele quer ouvir dela. Uhum. E eles não aceitam.
Então, já teve casos do juiz de forçar e a gente, ainda como advogado do réu, tem que falar, excelência, ó, pela questão de ordem aí, vossa excelência está errado. E já aconteceu embates entre advogados de defesa do réu com o juiz por conta disso. Acontece muito, muito. Até pegando um gancho nessa situação, é comum a vítima querer revogar a medida protetiva. Sim. E, por exemplo, a vítima aparece no seu escritório querendo revogar. É necessário que esse advogado ele tenha uma sensibilidade maior para entender a situação como um todo, no sentido do que? Será que essa vítima está sendo coagida, ameaçada? Ela realmente quer revogar por não ter mais nenhum perigo? Ou ela está sendo forçada a isso? O advogado ele precisa ter essa visão também? É bom. Eu vou te dar um caso emblemático que a gente tem bem no começo quando eu comecei a advogar. Eu fui procurado por essa vítima para atender... é um caso até triste. Para atender o marido dela que estava preso por conta de agressão. Entramos lá, tal. Ela que tentou revogar, nós conseguimos lá. Ela revoga a medida protetiva. O processo continua, é diferente. Porque a maioria das vezes a vítima fala assim, bom, eu vou tirar a medida, ele vai sair da cadeia. Não é assim. Não é assim. Hoje não mais. Vai extinguir tudo. Né? Para assim, tudo, não vai nem responder o processo. Não é assim. E aí a gente conseguiu tirar ele e ela revogou a medida protetiva. A juíza, na época era juíza, ela concedeu. 4 meses depois, ele matou ela. Olha que situação. É delicado. Aí você pensa como advogada, fala assim, nossa, será que se eu tivesse tirado ele da cadeia, ela não estaria viva hoje? Grave. E você fica com um peso na consciência. Com certeza. Então, assim, eu hoje, de forma mais madura, olha, se a senhora for revogar a medida protetiva, pode acontecer isso. Então, você deixa claro ali para o cliente que tem suas consequências. E para as pessoas que estão assistindo, que às vezes não é da área, entender como o trabalho é complexo e complicadíssimo. Porque você está lidando com vidas, as pessoas, o seu cliente, ele quer fazer uma coisa que você sabe que talvez não é o melhor para ele, mas ele está te pagando, ele quer que você faça aquilo. Sim. E você vai contra o cliente, você tem que fazer o que o cliente quer e olha o resultado que pode dar. Pode dar. E até na questão de você analisar a índole do advogado, né, do profissional que está sendo procurado para atuar numa determinada situação. Como você mencionou, e às vezes a vítima ela quer que solte, mas você mesmo já toma a postura de dizer, não, deixa ele lá. Foi nesse último caso que teve aqui que ela me ligou e falou, não, eu falei, não, deixa ele lá, filho, deixa ele lá um tempo, agora calma, merece. Respira. Não é nem questão de respirar, não. Deixa ele lá um tempo, já é 4ª vez. Gente, é incabível uma vítima pedir ali, aquilo que eu te falei, e nesse outro caso, ela não mora com ele, ela não depende financeiramente dele, então quer que solta pra quê? Pra viver apanhando? Desculpa, eu falei, deixa ele. Ai, não, doutor. Eu falei, então você procura outro, porque eu não vou atuar mais. O meu encerrou naquele último processo, não pego mais. Não se trata só dos honorários, né? Você tem empatia pela vítima. Tem que ter. É aquilo que eu te falei, você tem uma responsabilidade não só jurídica, mas moral também. E é um peso que você vai poxa, é aquilo que eu te falei. Eu fiquei muito tempo pensando, será que se eu não tivesse deixado ele preso, ela não estaria viva hoje? Sim. Você acaba pensando nisso. Para aquele que fala que advogado não tem coração, que ele é frio, né? Não, tá tem sim. E muitas das vezes a gente pensa, a gente fica sem dormir, é uma situação complicada. Não é raro o cliente vir com uma situação e a gente sabe que aquela situação não é a melhor para ele e a gente até recusa o processo. Isso daí acontece muitas vezes. Demais. Olha, não dá para fazer assim porque não é o melhor, etc. Não, mas eu quero assim. Tá, então e ele vai procurar outro ele profissional. vai achar outro profissional que vai fazer. Vai achar, normal. Exatamente. E assim, nada impede que a mulher revogou a medida protetiva. Aconteceu qualquer fato novo, ela faz de novo a medida protetiva. Não é uma coisa que engessada, né? Sim. É possível. Uma situação dessa onde, por exemplo, a mulher ela pediu uma medida protetiva, foi deferida, e aí teve lá o tempo, às vezes por tempo indeterminado e tal, mas aí ela quer renovar essa medida protetiva. Ela acha que na cabeça dela ela tem que ter uma nova medida protetiva. Ela pode chegar simplesmente no processo e fazer alegações gerais ali e falar, não, é isso, tal. Tem que ter um fato novo. Um fundamento, algo imediato ali, né? Se ela, aquilo que eu sempre falo, porque a Maria da Penha ela tem vários tipos de agressões, aquilo que a gente já conversamos. Não só agressão física, moral, a coação também, né, financeira.
Então, se acontecer algum fato novo que permita essa renovação dos casos que já se extinguiu, aí ela pode entrar. Agora, simplesmente falar assim, ó, eu tô com medo. Porque muitas vezes numa situação como essa, por exemplo, o homem ali, ele é casado, tem filhos com aquela mulher, e aí tem essa medida protetiva para ela não se aproximar dele. Só que ela não se aproximando dele, ela também não se aproxima dos filhos. Isso é um problemão. É um problemaço, porque aquilo que eu falei para vocês, quando a vítima ela não é tão vítima, ela se utiliza da Lei Maria da Penha para tentar atingir o ex-companheiro, ela se utiliza da Maria da Penha e pede por medida protetiva porque se estenda ao filho. E estendeu, ele não pode nem ter o direito de ver. Eu tenho casos assim também, que o cara, você não vê um histórico de agressão do cara, você fala com os familiares, você fala assim, não, gente, pelo amor de Deus, aí. O juiz tem que ver isso. E o juiz não vê. Ele concede a medida e o cara, assim, você vai para o Tribunal de Justiça, o Tribunal de Justiça não concede, vai para o STJ e é difícil você conseguir. Nós temos casos no nosso escritório também de discussão de guarda compartilhada. Quando a mulher viu que ia perder, ela começou a jogar um monte de boletim de ocorrência e começou a pedir medida protetiva. E assim, é o mesmo histórico. A gente conhece o réu, etc. Né? Então é bem complicado. Você vê que não tem aquele histórico de agressão ali, que você vê que é nítido que ela está se valendo dessa lei para conseguir atingir o cara de um jeito. Você fala, não, gente, é absurdo. E acontece sim, muitas vezes. E é o que a gente já falou. Eu acho que muitas vezes a postura do advogado é essencial, independente. O cliente está pagando seus honorários, mas eu não vou fazer uma coisa que não existe, né? Criar uma coisa que não existe. Sim. Então, vai da firmeza do advogado e falar, olha, tá errado. Não é para fazer isso, não vou fazer isso. Se quiser fazer, você vai procurar outro profissional. Nem só isso. Às vezes ela faz sem orientação do próprio advogado. Acontece. Porque você verdade. É aquilo que eu sempre falo. Às vezes você orienta o cara a fazer, não faça isso. A pessoa vai lá e faz. Ela não é por questão do advogado. Ela vai e faz porque ela fala, não, peraí que eu vou dar um jeito aqui agora. Se ela enviar um boletim de ocorrência, aconteceu o final de semana, não tem como saber. Também tem isso. Tem. Exatamente. E acontece também. Então, assim, é aquilo que eu falo. A mulher, quando ela quer ferrar com o homem, cara, cuidado. Não, e eu já ouvi falar também de situação no dia a dia que a mulher vai na delegacia, né? Vai com a polícia militar ou sozinha, pede a medida protetiva e aí aquele advogado plantonista, não precisa, não, volta outro dia, porque não tem às vezes prova. Não é nem na própria DEAN, né? Exatamente, dependendo do horário e etc. Como que lida com um delegado que não quer fazer medida protetiva? Não, você tem que acionar. Se a orientação que eu sempre passo, se eu não posso acompanhar a vítima para fazer um boletim de ocorrência, vá na delegacia. Não quis registrar, 190 e faça um boletim de ocorrência contra o delegado. Porque a gente está com uma situação da Polícia Civil hoje, inclusive eu peguei um caso ontem de um casal de namorados da minha filha. Amigos dela, tal, eles falaram, eu fui roubado, eles não quiseram registrar boletim de ocorrência. Você chega numa delegacia hoje para registrar boletim de ocorrência, faz online. Realmente, é muito fácil fazer. É fácil, mas nem todo mundo tem essa praticidade de você fazer um boletim de ocorrência. Mas, gente, a gente tem que entender que a Polícia Civil está ali para registrar o boletim de ocorrência. É o trabalho dela. Não, e nós não estamos falando do extravio de documento. Você vai fazer online, que é uma coisa normal. Nós estamos falando de uma ameaça. Tem, porque iminente. não só... Às vezes ela foi agredida, ela tem que ser encaminhada ali para o IML, tem que ter aquela requisição. E o delegado não faz. Então, o que orienta? Não quer fazer, eu não estou presente, 190 e faz um boletim de ocorrência contra o delegado. Ele é obrigado a atender. Ele está ali para atender não só as ocorrências do plantão policial ali daquele momento, mas para atender a demanda da população. E acontece bastante. Isso é mais comum no interior, né? Não vou citar nomes aí, mas acontece do delegado, ele está em outra cidade. Aí liga, aí o delegado, não, hoje eu não vou nessa cidade, não, deixa pra amanhã, não, conversa com o cara, dá um susto no cara aí, gente. Acontece. É complicado. Aqui em Ribeirão Preto, quando a gente está atendendo algum flagrante lá na delegacia, chega alguém e fala, eu quero fazer um boletim de ocorrência, só mudando um pouquinho de assunto. Não. Ele já tem até um token lá, né? Que já faz ali na hora. Ó, vai aqui, faz aqui agora. Só clicar. Às vezes até o advogado acaba sofrendo isso, né? Sim. Vai lá e fala, sou advogado, quero registrar um boletim de ocorrência. Não, doutor, não tem fato. Eu já apelo. Eu falo, então você vai responder por abuso de autoridade. Porque você está aqui para isso. Já aconteceu. Mas a vítima ela pode ir direto no Poder Judiciário também, né? Pode. Só que é outra... A gente tem aquela noção que o Poder Judiciário está ali presente. Sim.
tá de fácil acesso. Não Não, tá não de é. fácil acesso, não. Até pouco tempo a gente tinha uma restrição de entrada no fórum. Agora que deu. Entendi. Então, assim, que nem o fórum vai entrar em recesso agora. Por isso eu não quis registrar boletim de ocorrência. Como que uma vítima vai procurar o Poder Judiciário se o fórum está de recesso? Exato. É garantir os seus direitos. Foi vítima, foi fazer boletim de ocorrência, não quis registrar, imediatamente acione seu advogado. Se você não tiver advogado, imediatamente acione 190 e fala: estou aqui na porta da delegacia, estou querendo fazer um boletim de ocorrência e não está sendo permitido. Aí o advogado ele entra com um mandado de segurança. Sim, mas muitas vezes na hora que chega nesse ponto, o próprio delegado ele recua. Ele fala: então você espera aí, você espera. Aí dá um chá de cadeira. Dá um chá de cadeira, mas registra. Uma má vontade, mas registra. Gente, só para falar, não é todos os casos que acontece Claro, isso. é um ou outro, São né? exceções, mas que acontece, fato, Sim, acontece. é importante falar isso porque pode ser que alguém que está assistindo já passou por alguma situação e vai entender como é que é Sim. possível na sua cidade, às vezes até em outro estado, etc. Sim. Né? Não é corriqueiro, o normal é a gente conseguir. A gente etc. menciona também porque é um direito da vítima, Sim. né? Então a gente tem a obrigação de falar para E lembrando alertar, né? que agora nos casos do fórum, no plantão do fórum, que vai ter agora, a gente entra em recesso, graças a Deus, né? A gente tem um pouquinho de descanso, do dia 20 de dezembro a 20 de janeiro, não é porque está em recesso que o judiciário não vai funcionar. Muito pelo contrário, a gente tem os plantões judiciários todos os dias, de segunda a segunda. Então, assim, fez o boletim de ocorrência, o delegado ali naquele momento que ele pode colocar a medida restritiva, não colocou, já requer que seja colocado imediatamente no plantão judiciário. Sim. E já vai ser analisado no plantão judiciário. Perfeito. E o plantão judiciário determina que o oficial de justiça de plantão naquele dia, porque também tem oficial de justiça de plantão, que cumpre a medida protetiva. Isso é importante. A vítima não está desamparada em momento algum. O judiciário tem todo o poder para fazer cumprir. E volto a falar mais uma vez, a Lei Maria da Penha é uma das que mais funciona no Brasil hoje. Então, pode requerer com total firmeza. E não só isso, a medida protetiva... mas aquilo que eu falei para vocês, eu já peguei caso da mulher ser dependente financeiramente do homem. Hoje, a justiça, ela tem os programas de inserção dessa mulher no mercado de trabalho. Nós temos várias ONGs aí, que inclusive, que tem nas redes sociais, que dão total apoio à vítima nesse caso. Então, eu sempre falo para a vítima, não sofra agressão. Não tem necessidade. Quero pegar um gancho nessa questão que o doutor mencionou aí. No caso da mulher que pede uma medida protetiva, você mencionou aí um lar feliz, onde o casal vive ali há décadas feliz num relacionamento. Mas aí acontece a agressão contra a mulher busca a justiça, consegue a medida protetiva, só que é o homem que sustenta o lar, né? Ela não trabalha, muitas vezes está ali cuidando dos filhos, enfim. Nessa situação específica, a mulher já pode amarrar no próprio pedido de medida protetiva um pedido de pensão alimentícia? Não, é difícil. É difícil porque são situações diferentes uma da outra. A questão de pensão alimentícia com a questão criminal. Porque é o homem que paga as contas ali. No caso, se ele sair da casa, ele não vai pagar mais. Não vai pagar. Né? E aí? E tem caso. Aí ela tem que buscar de forma rápida a questão na justiça, na esfera de família, para que seja determinada uma pensão provisória. Então, são duas ações. São duas ações. Entendi. Então, assim, hoje, pelo menos na experiência, tem casos que eles falam, não, pode pedir. Nunca vi nenhum juiz, na hora que determina a medida protetiva, já determinar pagamento de pensão. Não, nunca vi. Sim. Há esferas diferentes. Eu vou até depois dar uma pesquisada, mas eu nunca vi, não. Nessa mesma situação, vamos supor que você é advogado do réu. E essa mulher, a vítima, te procura para fazer o processo civil. Vamos supor que você atua nas duas esferas aí. O advogado pode ser advogado do réu e da vítima? Como que funciona isso na prática? Não, por questão de ética profissional. Você não pode atuar para as duas partes ao mesmo tempo. Tá? A não ser que ela seja, vamos supor, ela seja... como que eu posso te falar? Ela seja vítima nesse processo da Maria da Penha e ela queira uma reparação... por perdas e danos na esfera civil. Aí pode. São duas ações. São duas ações, mas da mesma pessoa. Do mesmo lado. Do mesmo lado. Uhum. Agora, você está em lados opostos? Não pode. Até questão de ética profissional, a OAB não permite. Ele pode sofrer, o próprio profissional pode sofrer uma sanção disciplinar. Porque isso daí deve acontecer na prática quando você é advogado réu e a vítima te procura para tirar a medida protetiva do réu, você fazer alguma coisa por ela.
e cria esse tipo de confusão, né? Ela não, tem que procurar outro profissional. Ela tem que procurar outro profissional, porque no Estatuto da OAB tem um prazo determinado ali que você não pode pegar nenhuma outra causa em desfavor dele, não pode. É a tergiversação, né? Tem. Defender. Então tem que tomar muito cuidado Todos com relação a opostos. isso. Às vezes o profissional, no âmbito ali de pegar o processo, não toma esse cuidado. Mas se levar conhecimento da OAB, e a OAB também é bem rígida com relação a isso, ele pode ter sanções disciplinares um pouquinho sérias. Falando sobre essa questão do desconhecimento do profissional, vamos falar, né? Porque acontece, a gente mesmo aí no dia a dia acaba cometendo erros, né? Sim, somos Não. seres humanos. A Lei Maria da Penha ela tem um rito próprio. Tem. Eu descobri isso a Tem. duras penas. Tem. Na prática. Vou nem perguntar belo por quê. dia, por quê? O advogado que não entende muito da Lei Maria da Penha, eu vou falar abertamente aqui, porque eu não sou da área criminal, Aham. mas eu me aventurei numa situação em que a vítima pediu que eu a conduzisse na audiência. Eu falei, tudo bem, não preciso de procuração. Você acaba sendo... Nossa, Se amarrou. Então eu fui na audiência e aí o juiz já me declarou como representante legal da vítima na audiência. E uma coisa que me aconteceu ali que eu fiquei desesperado foi que tinha alegações finais orais para fazer naquela situação e ele me vinculou ao processo Sim. de medida protetiva Você vai acompanhar até o final? a favor daquela vítima. E aí depois eu ainda tive que pedir uma renúncia, fiquei vinculado ao processo mais 10 dias para poder sair. Sim. Então qual que é a orientação para o advogado que está querendo atuar nessa área e não sabe muito bem, né? Pro advogado criminalista, você tem que virar a chavinha. Porque de defesa você passa a acusação, você passa a ser o promotor do processo. Para mim já é difícil. Eu me aventurei uma vez só, falei nunca mais. Uhum. Porque na hora que você vai questionar ali o réu, você, poxa, eu tô para defender, eu tô para acusar. Então você tem que saber virar a chave. Um mindset mesmo, você tem que mudar ali. Tem que mudar essa completamente estratégia, a né? estratégia. Eu Sim. não consigo, então eu não pego. Para você ser ajudante ali do promotor. Não Assistente pego. de acusação. Assistente de acusação. Eu não pego. Uhum. Não pego de forma alguma. Porque é complicado. E é aquilo que eu sempre falo. A vítima não precisa de advogado. Já tem o promotor, já tem o juiz ali para fazer isso para ela. Por via das dúvidas, é possível fazer ainda uma procuração para estabelecer Só aquela naquele atuação, ato? né? Não? No ato, No ato da audiência. mas eles vão te vincular. É. Então, ou você já faz a renúncia ali, fez a procuração, já apresenta a renúncia junto. Falar só para aquele ato. Então, você faz. Mas é complicado. Eu não pego, não. É doloroso. É um trabalho porque que às vezes o advogado não está esperando que vai ter que ter, né? Porque Você aí vai ter que depois ter você oitiva. pensa, aí você pensa assim, então eu vou fazer só audiência, mas não é só audiência, porque a audiência criminal é audiência, debate e julgamento. Sim. Então se você pegar o juiz ali que ele quer correr com o processo, aqui em Ribeirão é assim. Uhum. Audiência realmente é audiência, debate e julgamento. Então você já faz a audiência, terminou a audiência, já vai para os debates, que são as alegações finais, orais. Você tem ali seu tempo de 15 minutos para fazer ali sustentação. Então acabou. Primeiro é o promotor, que é o advogado, vamos dizer assim, entre aspas, para o público entender, que é o advogado da vítima, ele vai fazer, passa para o assistente de acusação, ele ou reitera ou complementa o que o promotor falou e vai para a defesa. Um exemplo, 99,9%, vai ser condenado. Condenou, cabe recurso de apelação. Obviamente, toda sentença cabe a apelação. E aí, na hora que ele fala ali que ele vai recorrer, você já tem que também, o assistente de acusação, preparar, espera o promotor apresentar dele, depois você apresenta a sua. Então, você acaba sendo vinculado. Ou então, você apresenta a sua procuração e já renúncia, terminou a audiência, já protocola a renúncia, que aí você faz aqueles 10 dias, mas lembrando que no processo penal tem essa questão dos prazos 5 a 8 dias para você apresentar as apelações, então ainda você acaba sendo vinculado ao processo, sim. Você acaba não só fazendo a audiência, mas como depois acaba ali, se você não apresentar a renúncia, você acaba acompanhando o processo até o Tribunal de Justiça de São Paulo. No caso aqui. Isso serve de alerta, né, até falando de mim nessa situação, para os advogados iniciantes, tem que estudar a lei Maria da Penha, no caso. Porque às vezes não sabe dessa situação específica, se vincula ao processo, mas não quer. Ou às vezes porque a vítima é amiga do advogado, me ajuda lá nessa audiência, só acompanhar, beleza, vou na audiência e tal. Mas ele vai te vincular. Sim. É automático, não tem jeito. Fiquem alertas aí, ó, vocês são informados, estão querendo atuar na área criminal, então cuidado com a lei Maria da Penha. Quando você vê a sentença do juiz ali, fala 3 meses, você fala, não, vai responder em regime aberto. Não, então você tem que ter, porque a lei Maria da Penha é caso específico, ela tem a lei específica, né? É uma lei especial. Então ela tem as regras, os ordenamentos ali que você tem que seguir.
Então é bem diferente de um processo penal comum. Então você tem que estar atento a isso. É igual a lei de tráfico de drogas, é uma lei específica, ela tem um rito Exato. próprio, né? A Lei Maria da Penha também. É Entendi. totalmente diferente. Hoje nós focamos na Maria da Penha, né, mas tem muitos outros assuntos que a gente precisa conversar aí. O Dr. Leonardo já levantou a bola aí de tráfico de drogas, Não, tem bastante. várias outras coisas polêmicas. O que eu já vivi dá pra gente ficar aqui o dia inteiro se quiser. Porque a advocacia criminal ela te leva para certos lugares que você nunca imaginaria, né? Experiências das mais diversas possíveis. Eu brinco desde um processo simples de um furto até um homicídio. E é cada coisa que você pega e fala, misericórdia, para que eu tô vivendo isso? Mas tem bastante coisa sim. Então, agradecemos a sua presença aqui, foi uma presença ilustre. Aprendemos bastante, tivemos uma pós-graduação de Maria da Penha. Fica as portas abertas para a gente num próximo papo. Né, doutor? Com certeza. Né? Nós fizemos aqui várias perguntas assim, tentando elucidar essas questões relativas à Lei Maria da Penha. Mas, obviamente, que você aí, que está nos assistindo, pode ser que tenha outras dúvidas também que nós aqui não sanamos, obviamente. Né? É um tema muito extenso. Muito. Tem até uma outra questão que acho que pode ficar para um próximo podcast, que tem crescido muito, que é a respeito da agressão, da violência contra magistradas e servidoras públicas. Sim, interessante. Que está relacionado, evidência. Né, a essa situação específica. Né? Mas a gente vai ficando por aqui. Hoje nosso podcast está encerrando. Muito obrigado, Rafael, por ter aceitado o convite. Você vai voltar, viu? Com certeza. Só esperando o convite. Eu volto sim. De nada. A gente agradece você também que está nos acompanhando aí do outro lado. Não esquece de seguir as nossas redes sociais. Segue também o nosso canal no YouTube, @Papo de Lei. E nos vemos então no próximo Papo de Lei com Miguel Costa.